Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, sexta-feira, 2 de maio de 2025. Estou na área para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Já já vou embarcar para Salvador. Amanhã a gente enfrenta o Bahia às 21 horas na Fonte Nova e teremos aí o reencontro mais aguardado dessa rodada. Renato Paiva, torcida do Bahia, uma relação de quase nenhum amor e muito ódio. Loucura total. Vou falar aqui também da Copa do Brasil. O Botafogo foi o time que conseguiu a melhor vantagem nessa primeira rodada da terceira fase. Antes de começar a trocar uma ideia com vocês aqui sobre o que realmente interessa, vou falar uma coisa aqui que interessa muito ao canal, interessa muito a mim, para fazer, né, o setor visitante crescer cada vez mais. Vamos chegar junto no like, aquele like preventivo. Quando eu aparecer aqui, meu irmão, sempre deixa o like, ativa as notificações para saber a hora que o setor vai entrar na sua casa e também se inscreva para fazer o setor, né, chegar logo aos 75 mil inscritos. Além disso, tem o clube de membros, a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante aqui no crescimento do canal. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre o reencontro entre Botafogo e Renato Paiva. Renato Paiva foi o primeiro técnico do Bahia SAF, né? Ele foi contratado em dezembro de 2022. O Bahia tinha muita expectativa, porque o Paiva foi muito bem no Equador, né? Tinha sido campeão em 2021 com o Independiente del Valle, só que a parada não engrenou. E quando o Paiva foi contratado pelo Botafogo, né, muita gente falando assim, o trabalho dele no Bahia foi muito ruim, mas, cara, o contexto 22 do Bahia era o contexto, aliás, o contexto 23 do Bahia era o contexto 22 do Botafogo, né? O Luiz Castro, nos primeiros meses aqui, ele foi patinando, só melhorou mesmo a partir da segunda janela do meio do ano, quando vem Tiquinho, Eduardo, esses caras, o Paiva não chegou a ter essa oportunidade, né? Ele estava trabalhando com um time que quase foi rebaixado no Brasileirão anterior. Então ele teve dificuldades, né? Tomou uma pancada do Fortaleza 3-0 na Fonte Nova, também tomou uma pancada em casa para o Sport 6-0, né? Foi a maior derrota, né? O placar mais elástico da história desse confronto. A gente sabe que tem uma realidade, uma disputa para saber quem é o maior do Nordeste, se é o Bahia, se é o Sport. Os dois times são campeões brasileiros, os únicos, né? Do Nordeste campeões brasileiros, e o Bahia é bi, então tem muito essa disputa, deve ter sido ali realmente muito pesado, né? O Campeonato Nordeste, ele foi eliminado na primeira fase, isso fez com que houvesse um desgaste ali entre o Paiva, os jornalistas, né, a imprensa, os setoristas que cobrem o Bahia. A gente viu algumas discussões que foram transmitidas, né, para cortes e tal. Não acompanho todas as coletivas do Bahia, mas sobravam ali alguns cortes para a gente ver que o clima não estava muito legal. Ele chegou a ganhar o Campeonato Baiano, mas assim, o Campeonato Baiano não é muito parâmetro, né? Se a gente já fala aqui mal do nosso campeonato estadual, imagina lá, que só tem o Bahia e o Vitória também nem estava essa coisa toda, tá, na época. Não sei nem se estava na segunda ou na terceira divisão, o Vitória ficou muito mal aí durante um tempo. E mesmo com esse título, né, o torcedor do Bahia pediu fora Paiva, olha aí, rapaz, a Bamor, que é a principal torcida organizada do Bahia, foi às ruas, foi ali na porta do centro de treinamento, pediu fora Paiva. Chegaram um ponto bem acima do que aconteceu aqui. A gente viu algum fora Paiva, mas ficou nas redes sociais, né? A torcida do Bahia não estava curtindo e acabou que depois no Brasileiro, que a gente ganhou deles lá, né? A gente ganhou 2-1, uma partida que o Júnior Santos fez 1-0, o Bahia empatou e o Tietê faz o 2-1. O Botafogo, o Luiz Castro, o Botafogo estava ali no início muito bom, né? Mas o Paiva não conseguiu fazer com que o Bahia disputasse os primeiros lugares, o que, na minha opinião, seria algo praticamente impossível. Não foi suficiente, acabou pedindo para sair. E quando ele vem para o Botafogo, a gente viu muitos torcedores do Bahia avisando, falando: olha, não vai dar certo, esse cara é muito ruim, esse cara fica culpando os outros, o erro nunca é dele, porra, o modelo de jogo deixa muito espaço na defesa, a fragilidade do sistema defensivo é uma marca do trabalho do pai. O torcedor do Bahia ficou enchendo o saco do torcedor do Botafogo, falando: não traz, não traz, esse cara é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Então você vê que eles não conseguiram superar esse ódio. Eu tô na expectativa de, quando anunciarem o nome do Paiva, saber qual vai ser a reação da torcida do Bahia. Acho que vai ver uma vaia muito pesada, né? Porque ele saiu de lá
numa situação assim muito, mas muito mesmo conturbada. A gente sabe que todo fim de contrato, de ligação entre um técnico e uma torcida, né, é desgastante, né, o torcedor está de saco cheio, né, não está satisfeito e tal, mas eu acho que a do Bahia com o do Paiva, ela supera aí muito o que a gente vem assistindo no futebol. Vamos ver como é que vai ser esse encontro. Acredito que o torcedor do Bahia esteja esperando aí uma vitória para perturbar o Paiva e confirmar aí que eles estavam com razão. E o Paiva deve estar louco para provar que ele é um bom treinador e tem que também buscar um resultado que não seja óbvio. Até o momento, o Botafogo é o time dos resultados óbvios. Ganhou do Juventude em casa, ganhou do Carabobo em casa, ganhou do Fluminense em casa, ganhou do Capital em casa. Queremos uma vitória e uma boa atuação fora de casa, que é o que está faltando nesse momento, para o trabalho engrenar e acabar com esses ruídos de fora Paiva aqui no Botafogo. Bom, ontem eu confesso para vocês que eu não assisti os jogos da Copa do Brasil, feriado, fui tomar uma e tal, pá, mas fiquei acompanhando ali no SofaScore e mais uma rodada, né, que não tem assim, não podemos dizer que tem um time aí que já conseguiu a classificação, já tá garantido. É óbvio, né? O Flamengo ontem ganhou de 1-0 do Botafogo da Paraíba, um gol ali no finalzinho, vai ganhar no Maracanã. Mas não pode dar mole, né? A gente sabe que não pode dar mole. O Cruzeiro ganhou de 2-0 o Vila Nova, sabe que o Cruzeiro vai confirmar essa classificação lá em Goiânia, mas não pode dar mole, né? Então, você vê aqui nos resultados, e eu vou puxar aqui para vocês desde o primeiro, o Fluminense, aliás, o Operário e o Vasco, 1-1, é um jogo que ainda está em aberto. Fluminense ganhou de 1-0 da Aparecidense. O que a gente viu no Maracanã, eu assisti esse jogo, dá para cravar que ainda está em aberto. O Fluminense é favorito, o Vasco é favorito, mas são confrontos ainda em aberto. O Bahia ganhou do Paysandu, um bom resultado. Acho que o Bahia confirma a classificação na Fonte Nova, mas não seria nenhum absurdo o Paysandu ganhar de 1-0. O Paysandu é um time de segunda divisão. O Botafogo, esse sim, né, a viagem vai ser protocolar para o Distrito Federal, 4-0, impossível tomar uma virada histórica. Imagina, 5-0 capital, isso não existe, não tem a menor possibilidade. O Botafogo conseguiu o melhor placar nessa terceira fase da Copa do Brasil. O Internacional suou muito para ganhar do Maracanã por 1-0. Aqui a gente tem o Retrô empatando com Fortaleza. Retrô é um time que vem crescendo muito lá em Pernambuco. Acho que o Fortaleza vai passar, mas está em aberto. O Brusque com o Atlético Paranaense. Acredito que o Atlético passe na Arena da Baixada, mas ainda está em aberto. Palmeiras e Ceará, muito difícil o Ceará reverter esse placar no Allianz, mas também não é impossível. A vantagem do Palmeiras é boa, mas não é definitiva, não dá para dar mole. O Maringá com o Atlético Mineiro, o Maringá que foi assaltado pelo Atlético Mineiro, vi esse jogo, mostrou que consegue enfrentar o Atlético Mineiro razoavelmente, e esse jogo também não está decidido. O Flamengo conseguiu um bom resultado, vai passar, mas 1-0 magro. A gente tem aí o São Paulo, que venceu por 2-1 o Náutico de virada. Esse jogo lá nos aflitos vai ser tenso, mesmo o Náutico não tendo a mesma força de outras épocas. Tem aí também o Cruzeiro, né, que ganhou o Vila Nova, como eu falei, praticamente classificado, um bom resultado, segundo melhor resultado aqui, né, pensando na estratégia para a segunda partida. O Santos, cara, que se complicou. Cara, o que está acontecendo com o Santos, hein? Será que o Santos vai cair de novo para a segunda divisão? O Santos empatou com o CRB e no finalzinho da partida o CRB perdeu um pênalti. Vai ser tenso para o Santos jogar lá em Maceió. Corinthians venceu o Novo Horizontino, deve passar, mas uma vantagem mínima. O Bragantino, que está bem no Campeonato Brasileiro, se complicou contra o Criciúma. E a gente tem aqui o CSA, que conseguiu uma virada nos últimos minutos contra o Grêmio, 3-2 lá na Arena. O Grêmio vai ter muitas dificuldades. Então a gente vê aqui que o Botafogo conseguiu o melhor placar, a melhor vantagem, e isso é muito importante para fazer o time descansar. A gente vem sofrendo com lesões, para também dar rodagem, dar minutagem a jogadores que não estão tendo muitas oportunidades, podem entrar, fazer gol, como o caso do Juan Cruz, ganhar confiança e de repente ser mais utilizado durante a temporada. Então esse placar que o Botafogo construiu em casa foi muito importante, né, para a gente pensar melhor a estratégia para os próximos jogos. Enquanto muita gente aí vai ter que trabalhar duro para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, o Botafogo vai poder se dar o luxo de colocar um time repleto de reservas e mesmo assim passar com tranquilidade, porque 4-0, como eu falei, para tomar o 5-4, mas 5-0 do Capital
Porra, isso daí é impossível. Quero saber a opinião de vocês. Botafogo mostrando força na Copa do Brasil. Quero saber a opinião de vocês sobre esses resultados, né? Acho que o Santos ali tá dando medo para os seus torcedores, né? Com relação à temporada, o negócio não tá encaixando, não tá funcionando. Quero que vocês falem também desse reencontro do Paiva com o Bahia após essa saída conturbada. Deixe seus comentários, deixa o like, se inscreve no Setor Visitante. Tamo junto, partiu Bahia, tô indo agora pro Galeão, chego lá no final da tarde, e é isso, comer um acarajé e tomar uma cervejinha, e amanhã Botafogo e Bahia na Fonte Nova, ingresso à venda, R$140, tá à venda pelo site da Ingresso, uma venda que não tem nada a ver com o Botafogo, é uma venda organizada pelo Bahia, então não tem desconto de sócio, não tem nada disso. Comprem os ingressos, vamos lotar o nosso espaço e vamos apoiar o Botafogo para passar e conseguir o primeiro resultado não óbvio de Renato Paiva. Tamo junto, grande abraço.